Bem-vindo ao programa Brasil Seguro. Eu sou Alberto Pfeiffer, o seu anfitrião, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional em Defesa, Segurança e Inteligência da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados. Brasil Seguro é um programa da EUTV, a sua emissora que chega a você pela parabólica, chega a você pela internet, pelo YouTube. Bem-vindo ao Brasil Seguro, que toda semana analisa um aspecto da segurança que afeta a sua vida individual, a vida da sua coletividade, a sua empresa e tenta dialogar com o público e com os convidados especiais sobre esses múltiplos aspectos da segurança brasileira e internacional. Nosso convidado de hoje é Juan Rodrigues. Juan é formado em Relações Internacionais, bacharel em Direito, advogado, mestre e doutor em Direito do Estado, é um profissional também da área de Relações Governamentais, dirigiu essa área na Ambipar, fundador de institutos que têm a ver com os temas da sustentabilidade e que recentemente desenvolveu uma ampla pesquisa, que culminou na sua tese de doutorado, sobre aspectos ligados à segurança democrática, à segurança cidadã, à sociedade mediada pela tecnologia e como as pessoas, os indivíduos, os cidadãos podem manter a sua participação, a sua segurança nesse ambiente que vai se moldando, combinando coletividades políticas mediadas pela tecnologia. Juan, muito obrigado pela tua presença ao Brasil Seguro. Vai ser muito prazeroso e certamente de interesse do público conhecer mais da sua pesquisa, da sua trajetória e, em particular, desse conceito que tem a ver com a democracia representativa contemporânea na sociedade mediada pela tecnologia. O que levou você a escolher esse tópico para a tua pesquisa de doutorado? Primeiro, gostaria de agradecer, Alberto, pela oportunidade. Te conheço de todos os seus trabalhos no campo da geopolítica, da análise de conjuntura, e você é um craque nessa área. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, de poder conversar sobre esse assunto muito importante. Agradecer também ao programa Brasil Seguro pela oportunidade. Eu tenho certeza que será um programa bem interessante para esclarecer muito o cidadão sobre a democracia, sobre um assunto tão importante, um assunto de risco da sociedade contemporânea e que envolve, evidentemente, o futuro do Estado como um todo, o futuro da sociedade, de como nós vamos nos organizar, né? Minha trajetória ela é bastante multidisciplinar e voltada a esses debates da teoria do Estado, do direito constitucional, também da ciência política, né? Eu atuei por bastante tempo nesses novos assuntos, que eu posso dizer que são os novos direitos desse cidadão, que trata tanto da questão da sustentabilidade, que é uma das vertentes, como também o debate fundamental da democracia, que também envolve o debate sobre tecnologia, que está atrelado tanto na questão da sustentabilidade, como também da democracia. A tecnologia, ela veio com tudo e ela afeta todos os campos da sociedade e tem trazido novas concepções do que é o Estado, de como esse Estado se relaciona com as pessoas, né? A tese que nós, enfim, na USP desenvolvemos acerca da cidadania foi um trabalho muito rico, de vários anos, né, sob uma orientação segura do meu orientador, o professor Ricardo Lewandowski, que é um intelectual, um pensador do Brasil e que, de forma pioneira, pensou em desenvolver um tema acerca da cidadania. Porque a cidadania é um tema muito precioso, a ciência política estuda há muito tempo, o direito também, porque é um objeto de estudo multidimensional. Defina a cidadania para o nosso público. Todos falamos em cidadania, cidadão, papel do cidadão, mas qual é a definição de cidadania? Eu vou usar a definição mais atual, mais contemporânea, que é aquela que a gente conhece. O cidadão é aquele ser dotado dentro da sociedade política, dentro do Estado, de direitos e deveres nessa ordem internacional, com capacidade também de exercer o seu exercício político e de poder, então, pleitear novos direitos e novos direitos a partir desse mecanismo político de representatividade. No Brasil e no mundo, o que vigora, pode-se dizer assim, é a democracia representativa, que nada mais é do que uma estrutura, né, de governo que permite que esse cidadão ele possa ser representado no Estado.
Diferentemente de uma democracia direta, por exemplo, que o cidadão ele pode meio que de forma efetiva exercer esses direitos e construir a sociedade política de forma direta, né? Então é ele que elaboraria as leis, é ele que criaria as políticas públicas. Na sociedade contemporânea, quem elabora tudo isso são os políticos. Mas deixa eu entender uma coisa, quando a gente fala da democracia direta, a gente fala democracia, o poder do povo, a capacidade da população, dos indivíduos, dos cidadãos, enfim, que fazem parte dessa sociedade política, de participarem diretamente da gestão dessa sociedade. Exatamente. Que é feita por meio do Estado, né? O Estado é essa estrutura que combina as capacidades e vontades dos cidadãos para lhes propiciar esses direitos, né? E cuidar que os deveres também sejam atendidos, Sim. sejam seguidos. Muito bem. A gente, claro, em sociedades de massa, em coletividades mais amplas, a ideia da democracia direta, dessa gestão direta, ela fica inviabilizada. Então, por isso nós temos a representatividade. Quando você fala em democracia representativa, é porque nós escolhemos pessoas, você falou, são os políticos como uma categoria profissional, por assim dizer, né? Porque o ato político pertence a todos nós, né? O próprio ato de escolher alguém é um ato político. Mas a gente não tem, então, democracia direta nas sociedades de massa contemporâneas. A gente só tem essa democracia representativa. Contudo, e tenho certeza que você chegará a isso, essa interação entre o cidadão respaldado pelos direitos e deveres que estão estabelecidos na Constituição, no caso do Brasil, da maior parte das democracias, e esse político representativo, ela se dá cada vez mais por meio da tecnologia. E como é que isso funciona na prática? De fato, o que ocorre é que a tecnologia ela cria um novo espaço, vamos dizer assim, que permite então que esses cidadãos que antes se limitavam ao voto, que eles possam agora também começar a exercer algo que estava dentro, enfim, para emergir, né, para enfim aparecer, né? Porque de fato as pessoas elas atualmente são muito descontentes com a representatividade por vários fatores, né? Acho que em parte, infelizmente, boa parte dos políticos acabam meio que se afastando muito da população. Isso traz diversos ruídos, como a falta de transparência. Então, as pessoas elas têm interesse de saber o que está a ocorrer, por exemplo, em Brasília, e no âmbito estadual, e no âmbito municipal, né? A cobertura midiática dos últimos anos tem revelado muitas coisas que outrora não se via tanto, né? De tal forma que eu acho que num primeiro momento isso tem gerado uma certa perplexidade na população como um todo, de descobrir aquilo que, enfim, eles acreditavam que não era daquela forma, né? A política como ela está hoje. E isso, evidentemente, traz também uma certa desconfiança entre os políticos e os cidadãos, traz uma certa vontade desse cidadão de ter outra forma de poder participar e de poder exigir essa sua cidadania, para além do político. Porque se esse político está sob suspeita, então o que nós vamos fazer, né? A política como um todo também, a forma como ela funciona, traz um descontentamento para a população, porque boa parte da sociedade ela tem demandas, são demandas urgentes, demandas para agora, desde a saúde, do transporte, da educação, e essa política, e isso por boa vontade, tá? Ela acaba não conseguindo dar vazão para todas essas demandas. Ou porque o processo democrático ele acaba sendo um pouco lento demais, você tem um excesso de burocracia, ou porque esse Estado ele é ensimesmado em si mesmo, e aí ele acaba não conseguindo conversar com essas pautas, né? Ou porque quem consegue conversar com esse Estado, com esses políticos, a parte das vezes são pessoas que acabam tendo uma organização maior, a gente está pensando nos lobbies, está pensando na advocacy, e eles acabam tendo essa capilaridade maior, por exemplo, em Brasília, e esse cidadão comum, por não ter essa organização institucional, para além, evidentemente, desse voto, né, ele acaba não conseguindo lá ter a mesma força de fala, né? A gente tá diante de um paradoxo aqui. A gente tem uma estrutura do Estado
que é, por assim dizer, capturada, não é a captura estatal, na designação terminológica, conceitual, mas quem entende do Estado, trabalha o Estado, opera o Estado em seu favor. O cidadão é afastado do Estado, ele não entende o funcionamento do Estado, da máquina estatal, do governo, enfim, para usar um termo popular. Ao mesmo tempo, a tecnologia traz mais acessibilidade ao entendimento do que é a prática pública, a prática da política pública. O cidadão percebe que as entregas não correspondem às expectativas, mas ele não tem acesso àquela engrenagem que seria a fornecedora daquele serviço público. Isso gera um descontentamento, um descompasso, como você bem acentuou. Mas isso não leva a sociedade a um impasse? Estamos diante de um impasse, Alberto, e um impasse muito sério. Porque a questão especificamente da democracia estar em crise é um fenômeno mundial. Diversos países têm demonstrado esse descontentamento, então há grandes movimentos sociais, há grandes, demonstrações de que essa população ela pede alguma coisa. E os estados democráticos têm tentado, de alguma forma, aliviar um pouco essa tensão, por meio de determinadas reformas que estão fazendo institucionalmente, e a gente pode pensar em diversas ideias que os Estados democráticos têm trazido. Uma delas, por exemplo, é uma ideia chamada Assembleia Cidadã, que foi utilizada na França e em outros países da Europa, que basicamente permite que esse cidadão, a partir dessa Assembleia, possa se reunir e sugerir, né, melhorias e políticas públicas a partir desse grupo, que é um grupo de pesquisa, que acaba sendo um grupo de discussão, e desse grupo de cidadãos e dessa discussão dentro desse grupo, você pode levar essas propostas aos políticos e aí dali poder virar, por exemplo, um projeto de lei, né? Isso, por exemplo, é uma forma de dar vazão para esse descontentamento. O povo também não gosta do quanto o Estado é devagar, né? E aí na Romênia, por exemplo, a gente tem uma ideia muito interessante de um Estado virtual, que é uma plataforma criada na Romênia, que permite que os cidadãos, as cidadãs, eles possam, por meio dessa plataforma, fazer votações e se aglomerar, por exemplo, no número de 1000 pessoas e fazer projetos também de lei, propostas de projetos de lei para poder apresentar para os políticos votarem, né? Por exemplo, são duas Mas são mecanismos que tentativas. existem na Constituição brasileira, você pode ter propostas populares, não é isso? Eu concordo plenamente, Alberto. E eu acho que isso é uma questão interessantíssima, especificamente do Brasil, porque no Brasil nós temos uma Constituição de 88, que ela vem num período fundamental de redemocratização, construída por grandes quadros do nosso Estado, como José Afonso da Silva, Dalmo Dallari, Ulisses Guimarães. Esses homens idealizaram, então, o que seria desse Estado democrático. E é interessante pensar que a Constituição é a habilidade de Constituição cidadã. Isso porque, na base dela, é muito voltada à preservação, à proteção dos direitos mais importantes do cidadão, como o direito à saúde, o direito à segurança, o direito à educação, que vem dentro dessa Constituição Federal. Além disso, também, ela é uma Constituição principiológica, que dá norte para que todo o ordenamento jurídico possa ser desenvolvido a partir daí. Agora, ela foi concebida num período, vamos dizer assim, pré-tecnológico, uma era pré-tecnológica da informação e da comunicação. Nós não tínhamos o que temos agora, o smartphone, a internet, a ubiquidade da informação, o tempo real, a manifestação pelas redes sociais dos descontentamentos ou das aprovações da população. Hoje o político responde a isso. Em 88 ele estava lá em Brasília, estava afastado, né? Tinha grandes emissoras de televisão e jornal. E hoje você tem uma outra relação da clientela política. E acho que essa é a grande transformação, né? O que parece, Juan, você me corrija se eu estiver equivocado, porque você fez a pesquisa, é que mais democracia participativa e individual de alguma maneira confronta a democracia representativa na estruturação como ela foi formulada, né? Quanto mais eu sei do que o político faz, mais eu percebo que ele não faz o que eu quero, o que eu preciso, na velocidade que eu almejo. E isso me leva a um descontentamento. Quer dizer, no fim do dia, você vai caminhar para o que se vê nas sociedades contemporâneas, que são, vamos dizer, as derivas, as derivações para os polos
ou para os abandonos, né? As pessoas saem do sistema político, votam em branco, votam nulo, não votam, ou as pessoas vão para polos. E o polo não é democrático, né? O extremo não é democrático por definição, ele é antidemocrático. Vale o que eu penso e eu rechaço, eu repilo, eu rejeito o pensamento do outro. Sim. Quer dizer, a gente está diante de um paradoxo, e isso está evidenciado empiricamente em todas as sociedades democráticas contemporâneas. Concordo, Alberto. E é interessante também, da Constituição Federal brasileira, que nós temos diversos mecanismos que a população, talvez por falta desse conhecimento específico, porque o direito ele tem uma linguagem própria, ele acaba distanciando a população dele. Até teve, e há sugestões de grandes professores que dizem que nas escolas públicas deveria, por exemplo, ter uma matéria chamada cidadania e direito constitucional, por exemplo, para poder dar esse embasamento básico de quais são esses direitos e deveres do cidadão. Porque há, na Constituição Federal, já diversos mecanismos que poderiam ser apropriados por essa população e que, se fossem, poderiam trazer grandes transformações. Como, por exemplo, como a gente estava comentando, as consultas públicas, a gente pode pensar também nos mecanismos de algumas ações, ação civil pública, por exemplo. A gente pode pensar nas audiências públicas que existem. Então, existem, por exemplo, alguns assuntos que são objeto de audiência, então é aberto ao público e esse público pode ir lá debater esse assunto e diretamente e indiretamente poder afetar a decisão do político acerca desse assunto, né? Não, perfeito. Vamos continuar com essa conversa sobre a maneira como a participação pública popular pode se dar nas democracias contemporâneas, com foco no caso brasileiro naturalmente, no próximo bloco do Brasil Seguro. É um minuto só, até já. Olá, bem-vindo de volta ao Brasil Seguro desta semana. E olha só, você que quer mais internet sem pesar no seu bolso, dá uma olhada no Mega Surf, é o plano da Surf Telecom, para você ter mais internet, são 30 gigas por R$40 por mês, é só acessar a informação que está aparecendo na sua tela, www.megasurf.com.br. Mega Surf, mais benefício, mais internet para você, sem pesar no seu bolso. Dá uma olhada lá no site da Mega Surf. Bom, dando continuidade aqui ao nosso Brasil Seguro e a conversa com o Juan Rodrigues, que é mestre e doutor em Direito do Estado, e o tema de hoje é segurança democrática, segurança participativa, segurança cidadã. E Juan, nós no bloco anterior comentávamos das possibilidades, dos canais que a Constituição, que o ordenamento jurídico brasileiro prevê, que dotam o cidadão dessa possibilidade de se manifestar, de interferir no processo político. Mas é muito interessante, e esse que é a nota distintiva, tanto da tua pesquisa quanto do momento contemporâneo, que é a tecnologia, né? As plataformas tecnológicas, que por definição não são democráticas, elas são consolidadas, elas são dominadas por grandes empresas, né? Capital privado, que possuem a sua habilidade tecnológica, a propriedade intelectual, enfim, que propiciam um bem, um serviço de acesso à população, mas que também tem lá os seus mecanismos de lucrar sobre isso, de manter o controle sobre isso. Como é que se dá a conciliação entre o fato de que as plataformas são privadas, são oligopólicas, são dominadas por códigos tecnológicos inacessíveis, inatingíveis, e a participação democrática, que por definição deve ser horizontal, aberta, porosa? Esse, como você comentou tão bem, Alberto, é o tema da pesquisa, porque o debate da cidadania ele acaba ficando muito isolado, dado que o Estado e as principais instituições do Estado são datadas, elas são de 200 anos atrás, de 300 anos atrás. Pensar, por exemplo, no debate da tripartição do poder, que é o legislativo, é o judiciário e o executivo, é um debate de Montesquieu, por exemplo. Pensar no Estado burocrático é um debate weberiano. De tal forma que boa parte desse Estado, ele é calcado e ele se mantém ao longo do tempo meio que irreformável, ele não é mexido, né? E é interessante que ao longo da história humana, os grandes acontecimentos, os grandes impactos na sociedade se deu por meio das revoluções e revoluções tecnológicas. Se a gente pensar, por exemplo, na escrita, se a gente pensar na agricultura, em algum momento da sociedade há uma virada de chave de tal forma que a gente deixa, por exemplo, de ser nômade e passa a ser sedentário.
e assim por diante. A gente passa a registrar na escrita, que em algum momento a Por imprensa, a exemplo, capacidade de reprodução de textos permite uma multiplicação do acesso a compêndios, né, que vai acontecer ali no século XVI, XVII. sim. Então, e agora a gente está diante de uma nova revolução tecnológica. Nova não, já é uma revolução que está em curso, mas que aumenta, expande, multiplica essa capacidade de circulação da informação. E isso afeta a democracia. E afeta mais ainda porque isso não é uma iniciativa, uma plataforma aberta para todos, né? Não existe, não é uma, vamos dizer, não é um bem público no sentido de ser acessível. Ela é acessível, mas ela tem domínio, né? E como é que se dá essa conciliação? Enfim, a Google, o Microsoft, as grandes detentoras da tecnologia e a democracia. O Estado ele vive um impasse nesse sentido, Alberto, porque como essas big techs elas são transnacionais, a regulação delas é uma regulação que depende de um consenso dos países. Alguns assuntos vão ser conflitantes do ponto de vista jurisdicional. A soberania vai até que ponto nesse sentido. E os estados também tomam muito cuidado para intervir nessas empresas, porque no final das contas elas trazem progresso para a própria sociedade, são serviços fundamentais. Hoje ninguém consegue mais viver sem essas plataformas, né? E ao mesmo tempo, quando você regula demais essas plataformas, você pode trazer um efeito inverso, que é afastar essas plataformas dos seus países e, consequentemente, perder a onda da revolução que está acontecendo no mundo inteiro, que é essa revolução tecnológica, e perder a oportunidade de aprender com essas plataformas e de trazer também esse conhecimento científico para o país. Então não é melhor não regular? Porque se a gente está falando de uma sociedade democrática, aberta, livre, e que segue a lógica do mercado, que também é uma lógica democrática, acessível, embora você tenha fenômenos de concentração, e precise ter, porque os avanços tecnológicos vão se dar por meio de investimentos em capital, de longo prazo de maturação. A gente pode proteger a propriedade intelectual, mas, enfim, ela tem que acontecer. A revolução dos transportes lá no século XIX para o XX se deu por meio de mecanismos concentradores de saber e de renda, mas que redundaram em melhora do bem-estar, né? São poucas empresas automobilísticas que conseguem desenvolver a produção em massa, mas quando o fazem, tornam acessível a mobilidade para a população. E da mesma forma, a indústria da energia, a indústria, enfim, a gente tem os modelos tecnológicos, eles têm alguma coisa a ver com concentração. A gente está num momento desse. Mas será que vale a pena regular? Também isso é uma reflexão do Estado. O ponto é que não existe nenhum setor no Brasil e no mundo que não tenha passado por uma regulação. Por quê? Porque por mais que as empresas tenham ótimas intenções, elas não têm, muitas vezes, esse crivo jurídico do que pode se fazer e essa sensibilidade, muitas vezes, do que essa sociedade demanda e de quais são as implicações dessa tecnologia na sociedade. É aquilo que a gente chama na economia de consequências à enésima potência. A empresa começa com uma ótima intenção, mas isso vai crescendo, 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 e em algum momento o Estado precisa dizer, opa, parece que isso começa a ferir algum direito importante do cidadão. Mas quem é o Estado? O Estado são essa agremiação dos próprios cidadãos, representado por esses políticos. E que tem, evidentemente, e por que eles sabem mais que a população? Mas é a própria população, no sentido de que eles representam essa população. Mas se a população não se sente representada, porque a própria plataforma tecnológica demonstra isso, essa insurreição popular. O político não me representa, o político está lá em Brasília afastado, ele não, enfim, não tem conexão com a vida real. A vida real eu tento transmitir pela plataforma, mas ele não me alcança. Por mais que a gente tenha descontentamentos com o Estado, né, o cidadão em geral, ainda assim o Estado é o Estado, né? Quer dizer, no final das contas, é para ele que se apela. É o pai, no final das contas, né? Ele tem suas críticas, né? Mas você precisa dele. Porque se você também for depender de entes privados, você vai acabar, evidentemente, dependendo da opinião, do interesse, de uma agenda de apenas, por exemplo, um homem, um CEO. Isso também é algo perigoso, né? Porque pelo menos o Estado, ele tem diversos representantes do povo ali e tem uma votação, tem um debate importante que é feito para chegar a um consenso de equilíbrio pacífico sobre o assunto da melhor maneira. Quer dizer, a gente não está falando aqui no modelo ideal, está falando no modelo pragmático. A representação política, embora não perfeita, embora muitas vezes desfocada, ela ainda tem algum foco que tem conexão com a população.
enquanto que deixar o controle desse espaço, me refiro ao espaço tecnológico, nas mãos das empresas privadas, aí você consolida esse controle sem ter representatividade mínima. Não é o melhor modelo, mas é um modelo menos pior do que o alternativo. Exatamente. E eu acho que o Estado ele tem alguns pilares que precisam ser inseridos nessas plataformas, né? Nessas plataformas, mas nessa agenda das plataformas de institucionalização, de democratização desse acesso, porque senão a gente vai acabar tendo um isolamento. De um lado, cidadãos super conectados e alinhados, por exemplo, a essa nova realidade, desse novo espaço virtual, e por outro, pessoas extremamente marginalizadas, que não têm acesso nem a esse hardware para poder entrar em contato por meio dessas plataformas, como também não tem um preparo, uma formação para lidar com isso, né? Que é o cenário que o Yuval Harari preconiza, aquele livro 21 lições para o século XXI. Nós estamos encaminhando para uma sociedade polarizada tecnologicamente. Poucos que têm um enorme domínio, seja porque são os donos dos meios de produção, de conexão, ou porque o dominam, e a grande maioria que fica alijada desse processo. Pois é. E o fato da internet e das redes sociais virem com tanta força causa impacto no Estado e no direito de uma forma substancial. Veja, os direitos que nós tínhamos, os direitos analógicos, por exemplo, de privacidade, de intimidade, eles começam a ser rediscutidos, porque o conceito de intimidade, de privacidade na internet, ele acaba tendo novas nuances, novas concepções sociológicas, de tal forma que precisa de nova lei para aquilo. Não é especificamente possível você fazer um transplante do direito que já temos para o direito virtual, né? Um exemplo básico, né, aconteceu um julgado no Rio Grande do Sul, que tem um cidadão especificamente que ele estava analisando aquele programa chamado Google Maps, da Google, e ele resolveu visitar, por meio daquele programa, a própria rua dele. E ele viu lá que, na frente da casa dele, quando o carro da Google passou, acabou fotografando ele entrando na casa, né? E é interessante porque a Google sempre coloca na cara das pessoas, né, uma espécie de tira, né, o rosto, né, ele apaga, né, o rosto para que não seja possível reconhecer quem é a pessoa. Mas mesmo assim esse cidadão ele se sentiu inconformado, porque ele pensou, por mais que haja esse não reconhecimento facial do meu rosto, quem me conhece sabe que eu visto essa roupa, sabe que nesse horário, por exemplo, eu entro na minha casa, sabe que essa é a minha casa, de tal forma que qualquer pessoa que queira investigar minha vida e me controlar, vai saber que, por exemplo, naquele horário eu estava entrando na minha casa. Isso é contra a minha segurança, isso é contra a minha entidade, isso é contra o meu direito de privacidade, né? E ele então resolveu processar a Google em relação a isso. E aí o juiz considerou que, por mais que haja, talvez, violações a esses direitos fundamentais e importantíssimos, o serviço que a Google presta é tão importante que deveria se sopesar tanto esses direitos com relação a esses direitos também de importância, né, do serviço prestado pela Google. E ponderando uma coisa com a outra, você então deveria se manter o serviço da Google da forma como está, porque senão seria um prejuízo muito grande à sociedade de se perder desse serviço, né? Então isso é um debate importantíssimo que existe hoje, do quanto esses novos direitos começam a nascer a partir dessa internet e do quanto essas redes e essas plataformas elas começam a entrar em novos espaços. Nem é interessante, existe uma pesquisa que está para sair sobre quem que produz esses programas, né? E boa parte disso são os programas, os algoritmos. Os algoritmos, né? Estou fazendo um sinônimo aí, né? E são os engenheiros, são os homens das exatas, né? E nessa pesquisa especificamente, se notou que em quase nenhum desses programas de graduação que formam esses cientistas, esses engenheiros, existe, por exemplo, um programa de ética na construção de algoritmos, cidadania na construção dos algoritmos, né? De tal forma que quem produz isso e a agenda dessas empresas não necessariamente segue pedagogicamente esses limites que são importantes para a convivência desses aplicativos, desses algoritmos com a sociedade, em rumo a um progresso da própria sociedade do ponto de vista humano, não é? Porque o progresso científico ele precisa vir acompanhado de um progresso humano também, respeitando essas limitações. Sim, porque nós estamos lidando aqui com a arquitetura social. A técnica não se sobrepõe ao relacionamento humano, ao exercício da cidadania, se quiser dizer assim. Quer dizer, a técnica do engenheiro
ela pode ficar subsumida a si mesma quando ela se refere a algo material, concreto, físico. Eu vou construir um edifício, sigo aquela técnica e tudo bem, tem um bom edifício, as pessoas vão morar lá, vão trabalhar lá. Quando eu construo um edifício social, por assim dizer, eu penso na interação do ser, não só por meio do uso daquela estrutura, porque também tem que ser pensado, né? A boa engenharia, a boa arquitetura física, vamos pensar nisso, mas no fato de que o indivíduo, o cidadão, vai interagir naquele espaço e vai transformá-lo, e vai ser afetado por ele. E aí você tem toda a razão, quer dizer, se o técnico que elabora aquela rede, que constrói aquela rede, não tem essa percepção, essa construção vai estar aliada do que é a dinâmica social. Então, eu preciso agregar esse tipo de conhecimento da ética, mas talvez seja o caso de se usarem equipes multidisciplinares, o engenheiro, o cientista social, o advogado, na construção dos algoritmos, na construção dessas plataformas, mas creio que olhar para o futuro a partir dessa perspectiva, a gente possa entrar no próximo bloco do Brasil Seguro, segundo só, até já. Olá, bem-vindo de volta ao Brasil Seguro. Nesta semana, Juan Rodrigues, mestre e doutor em Direito do Estado, e que fez uma excepcional pesquisa sobre os aspectos ligados à democracia, à segurança cidadã, à representatividade em tempos de tecnologia, de hiperexposição, de hiperpresença da tecnologia nas relações humanas, sociais e coletivas. Juan, falávamos no bloco anterior, então, sobre esses aspectos da construção, por assim dizer, da sociedade contemporânea e do futuro, de como as plataformas tecnológicas, de como os algoritmos, de como essa elaboração do que vai ser utilizado, apropriado, imposto até às pessoas, hoje não há como se escapar disso, né? Altera a maneira como as relações sociais se dão, e de que maneira há que haver respostas regulatórias, de vigilância, educacionais, para que o compasso entre tecnologia e cidadania permita que a segurança democrática, por assim dizer, a percepção democrática, a percepção de participação, de representação, se dissemine pela população. Você comentava no bloco anterior que os profissionais que fazem isso não têm, hoje em dia, um treinamento suficiente. Como é que você antevê esses próximos passos? O que a sua pesquisa indica quanto a isso? Perfeito. Alberto, eu acho que uma das questões principais que os profissionais, por exemplo, da engenharia, das exatas, deveriam se atentar, e também aos donos das grandes empresas deveriam se atentar, é o fato de que as relações sociais por meio digital, ele tira essa relação analógica que nós antigamente tínhamos, que era uma relação bilateral. Você conhece seu vizinho, você conversa com seu vizinho, você vai na escola, você acaba tendo ali uma interação com seus amigos da sala de aula, com a professora. Você vê que no final das contas, você acaba interagindo, né, humanamente no mundo real com 10 pessoas, 20 pessoas ao mesmo tempo, ou não vai mais que isso, né? Agora, a internet trouxe a possibilidade de uma interação completamente nova entre esses cidadãos, que é uma interação de milhares, de milhões de pessoas. Hoje você curte alguma coisa, milhares de pessoas vão ver que você curtiu aquela informação. De alguma forma, as pessoas elas conseguem conversar com pessoas do mundo todo, conseguem criar grupos, agremiações, e tudo isso, direto ou indiretamente, tem consequências políticas. E isso é fundamental, porque se tem consequência política, também tem uma afetação a esse Estado. Esse Estado que, anteriormente, ele só era representativo porque não tinha outro mecanismo dessas pessoas se comunicarem. Você colocava lá políticos e fazia então esse grupo de centenas de políticos, que é o que é possível do ponto de vista real, de pessoas poderem conversar e interagir. Mas com a internet não, hoje você pode criar grupos de milhares e milhões de pessoas para tratar de assuntos e deliberar e tudo mais, e aos poucos esse cidadão vai criando consciência de si a partir dessa nova tecnologia. Eu preciso deste emaranhado, desse aparato estatal representativo, ou eu consigo me libertar disso? A evidência empírica indica, e é que eu posso estar profundamente equivocado, mas eu não sei se é uma correlação ou se há um nexo causal entre os fenômenos de fragmentação e polarização e o advento dessa possibilidade participativa que as plataformas tecnológicas propiciam.
mas de fato, pensando em teoria dos sistemas, parece que a gente vai para sistemas binários, que pode ser até uma contradição com o aspecto ubíquo da digitalização, mas você vai para modelos analógicos, assim, branco e preto, 0 ou 1, um extremo, outro extremo. Quer dizer, é curioso que a resultante não seja a resultante que a gente pensava que poderia acontecer. Eu tenho espaço para grupos, para afinidades, e eu sou agora um cidadão participativo da hipersociedade, da sociedade tecnológica, e com isso eu encontro espaços para interlocução, para reverberação, e consigo assim elaborar pautas comuns em múltiplas agendas que me tocam e nas quais eu pertenço, nas quais eu me identifico. Curiosamente, o que a gente vê não é isso. A resultante é o resultante da polarização. E não é só do Brasil, é no mundo inteiro democrático, né? Sim. Nas sociedades democráticas a gente vê. E nas sociedades não democráticas, o que a gente vê é um empedernimento, se tornam mais fortalecidas as estruturas autoritárias. Eu não vejo mais democracia em regimes autoritários, apesar da tecnologia. Na China, que é um regime autoritário, de um partido único, não é uma democracia, o que se vê é uma tecnologia utilitarista, que ajuda os fluxos, melhora o bem-estar do cidadão, dá eficiência ao sistema, aumenta a produtividade, mas ao mesmo tempo não aumenta a participação popular no sentido político, muito pelo contrário, fortalece mecanismos de vigilância, de controle, de condução das mentalidades. Então, quer dizer, a tecnologia que seria emancipatória, ela se torna restritiva. Estou errado ou é assim mesmo? Eu diria que eu sou um pouco mais otimista, né? Eu sou esperançoso, ao menos, com relação à tecnologia. Porque, Alberto, veja, a gente tem esse fenômeno dessa tecnologia digital se encontrando com esse Estado e com esse cidadão com um fenômeno novo. Castells, por exemplo, estuda isso. Ele tem uma Manuel Castells, que é um grande sociólogo espanhol, professor da Universidade da Califórnia em Berkeley. Esse mesmo, né? Sociedade da Informação, o livro dele. E ele estuda isso arduamente, né? E se você parar para pensar, essa interação ela é super nova. De tal forma que o ser humano ele tem uma curva de aprendizado. Essa democracia virtual, ela não é essa democracia consolidada e analógica que a gente conhece outrora. De tal forma que, no primeiro momento, talvez estejamos diante de uma polarização. E aí eu concordo plenamente com você. A internet ela trouxe a possibilidade das pessoas, num primeiro momento, se aglomerarem em termos de objetivos iguais e de pensamentos ideológicos parecidos e de criar essa polarização. No Brasil, a gente percebe isso, ao menos na última década, né? Mas, aos poucos, e essa é a crença da própria pesquisa, é de que começará a existir nuances. Por quê? Porque essas pessoas elas começaram a perceber também que elas não fazem parte necessariamente de um grupo polarizador. E nem precisa fazer parte disso. Eles podem seguir para uma terceira via, para uma quarta via, porque a internet permite essa interação com pessoas que pensam de uma forma muito única. E disso pode se criar novos partidos, novas agremiações, novas formas de participação, né? A gente percebe, por exemplo, na internet, que dois fenômenos aconteceram que, evidentemente, na época analógica não era possível. O ativismo digital, que você percebe por meio das hashtags, há diversas campanhas que são feitas na internet de apoio a alguma causa, de boicote a alguma causa. Isso, por exemplo, é permitido por meio da internet. Outro fenômeno também são as famosas tribos digitais que vão sendo formadas, ou seja, pessoas que têm pensamentos muito parecidos e começam a partir dali elaborar de uma forma profunda organizações pacíficas dentro da ordem jurídica, mas um pouco mais profundas. Então, contratos por meio da internet, contratos muito específicos, uma nova linguagem entre essas pessoas que vai diferenciando elas apenas de um grupo de cidadania comum. Perfeito. Agora, observando empiricamente, talvez sem fazer um trabalho profundo, mas eu diria que o que a gente vê não é uma democracia representativa aperfeiçoada pela tecnologia que permite essa participação criteriosa do cidadão e essa acessibilidade. O que a gente vê talvez seja uma demagogia tecnológica em que o influencer assume o papel do deputado ou do político, em que o eleito não é o eleito pela via democrática, representativa, mas é eleito pela quantidade de seguidores que ele amealha. Eu diria que hoje uma influencer tem mais influência sobre a coisa pública, sobre a república,
do que um deputado de Brasília. Boa análise, Alberto. E eu apenas rebateria dizendo o seguinte: também isso faz parte de um primeiro momento dessa maturação dessa democracia virtual. Porque, veja, esses influencers também são figuras super novas. Então, talvez daqui 5 anos, 10 anos, aparecerão influencers da democracia. Influencers especializados, por exemplo, no debate público, influencers de geopolítica, influencers de risco. E essas pessoas, sim, vão ocupar o espaço que lhes é merecido. Porque, de fato, os influencers, boa parte, né, são pessoas muito boas na comunicação. E isso são exímios nisso, né? Mas muitas vezes, boa parte deles não são evidentemente técnicos no debate, né? E existe um teórico chamado Daniel Innerarity que fala que essa nova democracia vai precisar de pessoas especializadas e de técnicos que auxiliem as pessoas na decisão que vão tomar acerca dos assuntos do Estado, né? Por quê? Porque essa internet, como ainda não está totalmente moldada para esse convívio social, ainda falta uma democratização e uma regulação adequada, traz diversas anomalias. Como, por exemplo, os algoritmos ainda, eles evidentemente não têm uma consciência moral do que é o certo e o que é o incerto, né? Então, evidentemente, esses algoritmos ainda buscam alguns princípios que podem trazer algumas distorções sociais. Como, por exemplo, o lucro ou a visualização. Eles querem que as pessoas estejam cada vez mais conectadas. Isso indiretamente pode criar bolhas dentro dessas plataformas que faz com que as pessoas se isolem e fiquem discutindo, por exemplo, assuntos dentro do próprio mundinho. Isso não é democrático, por exemplo. As fake news é outro exemplo muito importante disso. As fake news é um evento super recente de notícias que são falsas e que são espalhadas pelo WhatsApp, pelo Instagram e tudo mais, e que deveria ter uma regulação de alguma forma, e está se procurando isso por meio do judiciário, e precisa se avançar nessa pauta, para que as fake news elas possam ser combatidas e para que as pessoas possam ter acesso à verdade. Mas, por outro lado, é importante que esse cidadão também faça o trabalho de casa, que seria o quê? Ter uma formação educacional para lidar com esse novo mundo. Eles precisam ter capacidade de discernir o que é uma mentira do que é uma verdade. E para isso, o Estado e a educação como um todo precisa dar esses ferramentais, desde a formação da infância, da adolescência, nas universidades, para que essa pessoa tenha a capacidade de analisar esses dados, de compreender aonde que existe o interesse político maior ou menor, especificamente, para que essas pessoas possam ter um voto consciente. Nunca se teve tanta informação no mundo, mas as pessoas estão confusas e perdidas. Eu concordo contigo. Infelizmente, o tempo do homem não é o tempo da máquina. Com a inteligência artificial, com as novas capacidades de processamento, o homem vai caminhar na sua velocidade normal do crescimento, do amadurecimento, da aquisição do conhecimento, enquanto que a máquina processa isso muito rapidamente. Nós não falamos muito sobre inteligência artificial, mas eu tenderia a ser um pouco mais cético quanto a esse desenlace positivo do uso da tecnologia, dado que a inteligência artificial se apropria do repertório existente, elabora sobre ele e não permite muita transparência de interação. E aí sim, eu creio que a gente precisa reconsiderar a capacidade de comunicação, não só midiática, por assim dizer, que a gente estava falando do influencer se comunicando, mas também a capacidade de comunicação escrita, de formulação do comando para a inteligência artificial, de sorte que as respostas da inteligência artificial sejam mais inteligentes e menos artificiais. O que nós vemos por hora, no começo da era da IA acessível, que é uma coisa de 1, 2 anos, né? É ainda um primarismo e um reducionismo, porque a capacidade de inserção de comandos de uma população que não tem o hábito da redação e não tem um grande elenco de conceitos, é muito primária. Perguntas diretas que a IA responde habilmente e de uma maneira bastante convincente, mas que talvez não sejam suficientes para preparar um terreno democrático. Eu não sei se eu me expliquei bem. Concordo plenamente. Mas eu creio que aí está um novo patamar tecnológico que a gente ainda não conseguiu dominar. E aí o tempo da máquina, insisto,
é muito mais acelerado que o tempo do homem. Sim, acho que isso é uma problemática significativa, né? Primeiro, em relação à questão da informação filtrada. Quem fazia isso outrora eram os grandes canais de comunicação, os jornais, as revistas, né, a TV. E esse papel da mídia tradicional precisa ser consolidado, melhorado, aprimorado para os tempos da tecnologia. Por quê? Porque, como diria um autor, filho do direito, Kelsey, né, ele dizia: o cidadão ele só consegue fazer voto, só consegue votar quando ele está esclarecido diante dos assuntos e ele confia nas fontes que lhe dão as informações. E então os cidadãos precisam confiar plenamente nos meios de comunicação tradicional para que a partir daí então eles possam tomar decisões adequadas, né? E eu acho que isso é uma preocupação que a mídia tradicional precisa ter, porque as novas mídias também aparecem com a crise do próprio jornalismo e uma crise da própria comunicação como nós conhecíamos até então, e que essa crise vem, evidentemente, dentro desse novo meio de comunicação. Qualquer um pode falar o que for, né? E no jornalismo você tinha técnicos, pessoas Sim. especializadas para isso. E isso faz toda a diferença. As pessoas precisam apenas voltar a confiar nesse jornalismo. Que os responsáveis pela editoria, pela curadoria da informação, do dado, né? Da fidedignidade daquilo que é veiculado. Eu diria que inteligência artificial, como é hoje, ela é uma grande produtora de fake news, eventualmente. Se o insumo para perguntar a IA não for correto, a resposta será distorcida. Enfim, Juan, quero te agradecer muito a participação aqui no Brasil Seguro. É uma conversa que se estenderia por horas, é um tema do futuro, mas valeu muito ouvir você, conhecer a sua pesquisa e debater os assuntos sobre a segurança democrática, a segurança cidadã, a segurança representativa, que afeta a todos nós e em particular a você que nos acompanha aqui no Brasil Seguro. Muito obrigado e até a próxima semana.